séculos passados, onde as raízes da grama-espada tinham sido arrancadas. Poderia ser de um tripé de pouso, as asas de um objeto voador, qualquer coisa. A notícia se espalhou rapidamente na comunidade local de que alguma coisa tinha acontecido. Na verdade, a polícia entrou em cena dentro das primeiras 48 horas e iniciou uma investigação. O ninho do disco voador de Tully foi examinado em detalhes. Amostras de juncos, lama e água da área do ninho são entregues aos departamentos de Botânica e Física da Universidade de Queensland. Mas nenhum elemento incomum é encontrado. A Força Aérea da Austrália investiga e conclui que um tornado Wili-Wili ou um fenômeno de vento circular achatou os juncos e os suspendeu por 10 metros no ar, formando a aparência de um disco voador. Esses fenômenos poderosos de vento ocorrem regularmente na região, mas o dia 19 de janeiro daquele ano é calmo e ensolarado. Nos anos seguintes, Albert Penisi continua a encontrar ninhos em sua lagoa. Em 1969, determinado a encontrar a causa, ele decide instalar uma câmera sensível a movimentos. Depois de a câmera ter sido usada, o filme é enviado para análise. Mas quando o cilindro retorna, ele está vazio. George Pedley nunca mais vê outro disco voador. O motor está pronto para a viagem, senhor. Obrigado, amigo. O empresário australiano Ron Sullivan parte em uma longa viagem de negócios. Ron Sullivan era um grande vendedor de uma fábrica de aço e ele viajava muito por Victoria. Ele estava partindo de sua cidade natal, Maryborough, para uma cidade chamada Whitbruff. Era uma rota que ele fazia 2 vezes por semana. Depois de 1 hora de estrada, Sullivan chega às proximidades do remoto povoado de Burgess Flat. Quem pisca não vê Burgess Flat, que fica em uma estrada de terra na área rural de Victoria. É nesta parte da estrada que Sullivan vê um rastro de luz atrás de seu carro. A luz desaparece, mas não por muito tempo. Ron, na verdade, achou que tivesse visto algum trator trabalhando durante a noite. Ele pensou que fosse alguma máquina agrícola. De repente, algo inesperado acontece com os faróis de seu carro. Os faróis do carro dele foram atraídos por essa luz branca como uma espécie de atração magnética. Os faróis foram direcionados para o objeto em vez de para a frente do carro. E o efeito em Ron é que ele sentia que o carro estava sendo arrastado para fora da estrada. O carro dele, então, vai na direção de um eucalipto enorme. Ele teve medo de morrer. Tudo aconteceu em um período muito curto de tempo e deixou Ron Sullivan muito desorientado. Ele não viu um objeto específico, mas havia alguma coisa ali que claramente possuía algum tipo de poder. Ótimo. E agora? Ficou claro para ele que não era ninguém trabalhando.
Ele olhou para aquilo e disse, mas o que é isso? Ele ficou intrigado. Mas que luz é essa? E ele viu uma luz branca que crescia ainda mais. E depois, a cerca de 10 metros no ar, ele viu uma forma oval, ou circular, de luz no ar. Entre as duas luzes circulares havia uma formação em arco-íris de luzes, o espectro ocular. Elas se moviam para cima e para baixo, entre as duas luzes brancas dentro de tubos. Enquanto ele observava essa exposição de luzes, a luz circular a 10 metros no ar começou a descer, até chegar na parte inferior da luz. E a última coisa que Ron se lembra de ter visto foi uma pequena luz se apagando. Ele não viu mais nada. Essa experiência, apesar da sua natureza dramática, durou menos de 1 minuto. Estamos falando de algo entre 10, 15, 20 segundos. Nesse momento, claro, Ron está perturbado, um pouco assustado, mas ele continua sua viagem. Uma coisa totalmente estranha e ameaçadora havia acontecido e ele não ficaria mais por ali. O carro e o próprio Ron haviam corrido grande perigo e foram colocados nessa situação por alguma coisa que ele não pôde identificar. Ele parou na cidade seguinte, St. Arnold, saiu do carro e o verificou para ver se havia alguma coisa errada, mas ele não viu nada demais. Nada havia acontecido. Ficou muito claro para o Ron que o que houve no campo foi, de alguma forma, e além do seu entendimento, responsável pelo efeito no feixe de luz do farol. O estranho efeito nos faróis do carro de Ron é um raro fenômeno conhecido como luz sólida. Nos efeitos de luz sólida, as luzes artificiais se comportam de uma forma muito incomum. A luz forma um tubo que não se dispersa ou se espalha, mas em Burke's Flat, os feixes de luz dos faróis foram desviados. Há vários casos em que essas luzes estranhas interagem com fontes de luz humanas. Acontece. Ron Sullivan passaria o resto de sua vida à procura de uma explicação. Mas o mistério permanece até hoje. Na manhã seguinte, Ron Sullivan faz um boletim de ocorrência e informa um jornal local. Sullivan pede a um eletricista automotivo que verifique os faróis do carro, mas eles estão em perfeito estado. Depois, no dia 6 de abril de 1966, 2 dias após o avistamento de Sullivan, Gary Taylor, de 19 anos, é morto quando perde o controle do carro e colide com uma árvore no mesmo trecho da estrada. 3 dias após o evento, Sullivan e um editor de jornal local afirmam encontrar uma impressão em forma de pires no solo do local do avistamento. Nos anos seguintes, outras luzes inexplicáveis são relatadas na mesma região, levantando rumores de que Burke's Flat é assombrada.